Olá, tudo bem? Essa é a 96 FM, líder absoluta de audiência em toda a região, Band FM. Obrigado você que está aqui na audiência da Band. Você que está chegando agora no Facebook ou no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que você está assistindo essa matéria, e é importante, eu sempre digo, que informação, conhecimento é nada se não for dividido. Já compartilhe essa informação. Gente, o assunto agora é um assunto sério. Vamos falar a respeito de violência. Violência, principalmente quando acontece dentro do lar, quando as crianças são acometidas dessa violência. Hoje é o Dia Mundial da Criança que sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de violência. Mas para falar de direito, para falar dessa situação, eu vou conversar com a Elaine Cotay Lira, que é do CREAS de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul. Bom dia para você, boa tarde e boa noite também, pessoal que está acompanhando também, né, Elaine? Pelo Facebook. Hoje nós vivemos essas tecnologias. Tudo bem contigo? Certo. Elaine, eu vou falar contigo, eu quero saber, deixa eu dar um bom dia de novo, que o seu microfone aqui não entrou. Deixa eu dar um bom dia de novo. Bom dia, Elaine. Tá. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês nesse momento. Vamos falar a respeito do CREAS. O CREAS, às vezes, a gente confunde e pensa que é só para violência infantil. O CREAS é o Centro de Referência de Especialidades de Assistência Social. Cuida de todo tipo de agressão? Explica pra gente. Sim, né? O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, né, ele é o órgão responsável pelo atendimento das pessoas que foram vítimas de violação de direitos. E nesses casos, nem sempre é só com relação à criança e adolescente, né? Nós acompanhamos também idosos, mulheres, pessoas com deficiências, né? Pessoas que se sintam com seus direitos violados na questão de gênero, né? E nós fazemos o atendimento de todos os tipos de violação de direitos. Muito bem. Elaine, esse trabalho é um trabalho que é mais ou menos que nem enxugar gelo, porque a gente sabe que mudam os nomes das pessoas, mudam as situações, mas continua o fato. Todo dia você deve ter novidade aí, deve ter situações comprometedoras com relação à preservação do direito das pessoas em Bataguaçu. Especificamente, vamos falar das crianças, já que hoje é esse dia de proteção, a lembrança que as crianças que são vítimas de violência. Isso acontece muito também em Bataguaçu e na região, né? Sim, né, nós trabalhamos constantemente com relação ao trabalho de prevenção, e para nós é o que é mais eficaz, né? A gente trabalhar a prevenção, a orientação do que pode ser feito, de como fazer para denunciar os casos de violência, visto que as crianças e adolescentes são seres mais fragilizados, que muitas vezes sofrem ameaças e por esse motivo acabam se calando, né? Então precisa de os adultos, né, que estão por perto, que acompanham essas crianças. E a gente trabalha nesse sentido, não apenas de atender a vítima, mas também de sensibilizar a população de como que deve ser feito esse trabalho. O trabalho que a gente sabe que não deve ser fácil, em função de que você aí acaba envolvendo também pessoas, e quando a gente tem o contato com essas pessoas, você fala, eu imagino que você deva ficar até em certo ponto estarrecida, porque não dá para acreditar que exista violência e pessoas que perdem a razão e que cometem violência, seja ela violência sexual, né? Tem a violência também das palavras, né? Da agressão verbal também, né, Elaine? Sim, até porque a questão da violência ela é muito ampla, né? A gente fala assim, principalmente nos casos de abuso, né? O abuso ele começa muito antes do abuso pela violência psicológica, né? De amedrontar essa criança. Então nós temos aí várias formas de violência, né? Que a gente trabalha com a população, com as escolas, com as próprias crianças, com as famílias, que são as questões assim. Quais são essas violências? A violência física, a violência psicológica, né? A violência sexual, né? Essa intimidação que a criança sofre, né? Tudo isso acarreta para que a criança se cale, né? E essas formas de violência é que devem ser combatidas. Então a gente sempre divulga quais são as formas de violência, quais os sinais que essas crianças e adolescentes apresentam quando estão sofrendo violência, né? Porque muitas vezes é uma criança espontânea, ela começa a se tornar retraída, ou às vezes é uma criança retraída e começa a ficar agressiva, né? As crianças elas demonstram, mesmo muitas vezes elas não falando, não verbalizando que estão sofrendo violência,
existe uma mudança de comportamento, e é isso que a gente tem que prestar atenção, né? Nessa mudança de comportamento das crianças e dos adolescentes, né? Das famílias, dos professores, da população em geral, está percebendo quais são esses sinais que a criança apresenta. Eu estou conversando com a Elaine, está explicando para a gente aqui, a Elaine Cottai Lira, que está explicando para a gente essa situação das agressões que acontecem contra as crianças. Me fala uma coisa, você colocou vários aspectos aí. Como que as pessoas podem fazer? A gente sabe que tem o Disque 100, que podem ligar, tem o 90 também para ligar, mas tem também um telefone específico em Bataguaçu que as pessoas podem ligar e fazer denúncias também, né? Porque passa a ser responsabilidade de quem sabe do fato, né? Porque você saber do fato, Sim. ficar quieto, você é tão criminoso quanto o fato, né? Com certeza. As orientações que nós passamos, né, com relação às denúncias são, em caso de urgência e emergência, né, o telefone da Polícia Militar, que é o 90, o Disque 100 é um telefone para denúncia, né, se a pessoa, ela suspeita, nem sempre ela vai ter certeza, né, a pessoa não precisa ter certeza, mas se ela suspeita de alguma criança que sofre algum tipo de violência, ela pode ligar no Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional, eles vão estar encaminhando essa denúncia para os órgãos competentes, que são Conselho Tutelar, Ministério Público e Delegacia, né? E assim, a orientação também é o Conselho Tutelar. Aqui na nossa cidade, o número do Conselho Tutelar é 3541-2000, mas todo município tem seu Conselho Tutelar, a pessoa liga, né? Não precisa se identificar. Normalmente o Conselho Tutelar tem um número de plantão. Por exemplo, a pessoa às vezes não quer ligar na delegacia, mas o Conselho Tutelar, ele tem um número de plantão, né? A pessoa pode ligar a qualquer hora. Por exemplo, percebeu que tem uma criança num local de prostituição, até tarde da noite, liga. O conselho, é até importante que a pessoa faça isso, porque aí o Conselho Tutelar pega em flagrante, né, o que dá mais força para que sejam tomadas medidas protetivas com relação a essa criança, né? Os telefones são o do Conselho Tutelar, o Disque 100, o 190 da Polícia Militar, né? E o CREAS realiza o acompanhamento, né? Após a averiguação da denúncia por estes órgãos, eles encaminham para que a gente realize o acompanhamento da criança. Muito bem. Elaine Cottai Lira, do CREAS de Bataguaçu. Mais alguma coisa que faltou para a gente bater papo, para a gente falar para a população que está ouvindo agora? Sim, a gente gostaria, né, de colocar que agora nesse momento da pandemia, né, com relação ao Covid, a gente pede para a população redobrar a atenção com relação a essas crianças, né, os pais muitas vezes ficam em casa, e a gente não está aqui para falar só da violência sexual em si, como você mesmo falou, existe a agressão verbal, a violência psicológica, a física. A gente entende que nesse momento de crise, as famílias estando em casa, aumenta a tensão, né, muitas vezes os pais desempregados, ficam, né, acabam prejudicando o emocional, acabam se tornando agressivos. Nesse momento, né, é importante que se peça ajuda, né? Às vezes essa família em si, elas não conseguem pedir ajuda, mas nós, como população, a gente pode averiguar, né, ver se as crianças estão numa situação de sofrimento, denunciar. Aí os órgãos competentes, o Conselho Tutelar vai fazer uma visita, encaminha para o CREAS ou para o órgão, né, que compete, e a gente realizar um trabalho com essa família, que às vezes vai precisar de um apoio até em outros sentidos, né, por conta dessa situação. No nosso município, Bataguaçu, como que está sendo feito? A gente, né, tem um atendimento remoto, né, o CREAS tem um número de WhatsApp e a pessoa, né, o conselho investigou, averigou tudo, a gente vai, marca o atendimento para a pessoa, são atendimentos individualizados, para não haver aglomeração, mas os atendimentos não pararam. O importante é que a população saiba que nós estamos aqui, né, prontos a ajudar. Se tiver alguma dúvida, né, para fazer a denúncia, pode estar nos ligando no CREAS também, no CREAS de qualquer município, funciona dessa forma. A gente vai orientar como ele pode fazer a denúncia, porque tem pessoas que têm receio de fazer a denúncia, ele acha que mesmo sendo anônimo, alguém vai falar que é ele, e não é assim. E a pessoa tem o direito também, né, de falar que quer fazer uma denúncia anônima, ela não é obrigada a se identificar para fazer a denúncia, é algo importante de pontuar. Mas, assim, o importante é dizer que neste momento de pandemia, né, que o olhar da população fique atento, né, porque somos nós que estamos aqui para defender nossas crianças e adolescentes,
de qualquer tipo de violação, né? E precisamos desse olhar diferenciado nos cuidados com a criança e adolescente, né? E também com relação à família, porque às vezes a gente sabe que o aumento das agressões, né, estão acontecendo por conta do emocional das famílias, todo mundo junto em casa, né? A falta de emprego. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado nesse sentido, mas o CREAS, né, o Conselho Tutelar, está sempre à disposição, né, para acompanhamento, para apoio e orientação das famílias e das crianças que são vítimas de violação de direito. Perfeito. Elaine Cotay Lira, obrigado, minha querida, do CREAS de Bataguaçu, por ter participado, esclarecedora a entrevista. Vamos ver se a gente conversa pelo menos uma vez por mês aqui no Bate-Papo para trazer outras informações. Você se comunica muito bem, gostei da entrevista. Eu sei que muita gente que está ouvindo agora sabe aí que pode denunciar, já sabe os números 3541-2000, é isso? 3541-2000 do Conselho Tutelar. Ou Disque 100. Ou Disque 100. Obrigado, um abraço, minha querida. Bom trabalho. Por nada, um abraço a todos. Portanto, tá aí, conversamos com a Elaine Cotay Lira, aqui em 96,9 na Band FM e também no Facebook, no YouTube. Sou Reinaldo Caravante e essa é a Band FM, a sua rádio do seu jeito.